Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e aqui a gente continua o raio-x dessa semana. Só que no caso Parte do Bahia, 3. Cássio, exatamente. No caso do Bahia, a gente precisou esperar mais um jogo. Afinal, agora sim o Bahia chegou à 29ª rodada de verdade, porque fez o jogo atrasado contra o Inter, jogo na Fonte Nova, muita chuva, tá? Uma partida que poderia se desenhar até mais complicada, Cássio. Mais um pênalti ali no começo do jogo, convertido por William José. O pênalti não foi convertido, não, tá? Assim, Demorou a ser convertido. nem o rebote foi convertido. Isso. Na terceira chance, né, o William José conseguiu fazer o gol que deu tranquilidade, que aí deixou o jogo para a condição de gramado na chuva que caiu na Fonte Nova. Abrir o placar cedo foi muito importante para o Bahia. Então aqui nesse programa a gente vai fazer o raio-x da Série A focado na parte de cima da classificação, onde o Bahia está. E eu diria que nessa rodada deu um passo grande, tá, ao seu objetivo principal, que é a Libertadores e, fundamentalmente, a Libertadores na fase de grupos. Tá? Daqui a pouco vai vir aqui para a tela todos os slides para a gente fazer essa análise. E agora a gente dá uma rápida paradinha aqui no conteúdo para pedir para você deixar o like. Tá? Você que já está inscrito aqui no nosso canal, deixa o like. Se você ainda não está inscrito, aí para tudo, dá o pause e se inscreve no canal, ativa as notificações, porque além de nos ajudar, se você gosta do nosso conteúdo, a inscrição, ativando as notificações, você vai receber pelo menos uma mensagem de que a gente acabou de lançar um conteúdo. Desde que nós montamos esse estúdio, o novo Estúdio 45, até inclusive já com a devida plaquinha do YouTube, Origem. original, agora sim, tá? Desde que a gente montou esse estúdio, a gente está fazendo mais vídeos, colocando novos conteúdos no ar, segmentados. Inclusive, um dos vídeos, o vídeo mais visto da gente essa semana, foi sobre o CT do Bahia, o Super CT, né, de 300 milhões que vão ser gastos ali para mudar o patamar estrutural do Bahia, desde a Se o sua Bahia primeira quisesse, categoria de base até o futebol feminino. se o Bahia Cássio. quisesse fazer uma arena, teria tido dinheiro para fazer uma arena. Né? Teria. Tem um pequeno estádio, tá? Dentro do CT, que eu acho que incomodou Cássio. Eu acho que por Cássio, mais 2, 3 lances de arquibancada ali, uns 6 mil lugares, Cássio ficava feliz. Eu li explicações sobre isso. A ideia inicial é que esse estádio seria um pouco maior, mas o Bahia meio que deve ter uma reforma do estádio de Camaçari. Sim. Então, para não inviabilizar o estádio de Camaçari, porque esse estádio praticamente inviabiliza. Vai continuar tendo jogos ali e tal. Sim. Mas E o CT, para quem não está entendendo, é em Camaçari. Camaçari. Então, assim, aí eu acho que fez um pouco de sentido. Mas veja só, não custa nada deixar a estaca ali preparada, né? Eu conheço. Ele, desde o dia do CT, ele olhava ali, disse, cabia mais, tem muito estacionamento. 500 veículos, pô. Assim, pra que tanto carro? Tem... Pô, vai ver no carro? Então é isso, tá? Se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente e nos ajuda, tá? A seguir chegando em novas pessoas, a seguir trilhando esse caminho que a gente faz desde 2014. Era só um conteúdo em áudio que a gente colocava no SoundCloud e as coisas foram andando, aumentando a dimensão da nossa cobertura, os estados, os clubes, a forma com que a gente se comunica diretamente com você. Sua participação foi fundamental até hoje, não é conversa água aqui, não é mesmo, porque a gente não investe em propaganda, a gente faz o crescimento ali, grão em grão, pessoa em pessoa, like em like, inscrição em inscrição, tá? É tudo muito um a um e é por isso que a sua parte aí é tão fundamental quanto a nossa aqui do outro lado da tela, do outro lado da câmera, tá? Mas, Cássio, vamos para o raio-x, porque, para não ter qualquer dúvida, agora o Bahia entrou de vez na rota da Libertadores, tá? A gente tem aqui, Cássio, a atualização da classificação já depois de Bahia e Internacional, logicamente. O Bahia na 5ª posição, agora com o mesmo número de jogos do Mirassol, imediatamente acima, e do Botafogo, o time imediatamente abaixo. E o Bahia está exatamente no meio, tá? 3 pontos abaixo do Mirassol, 3 pontos acima do Botafogo. O Mirassol fecha o G4. E existe uma simbologia muito grande no G4, que no papel é o que leva à fase de grupos da Libertadores.
Mas a gente sabe que, para além do papel, a tendência é que mais vagas venham, né? Com Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras estão na semifinal. Com Copa do Brasil, há uma possibilidade ali com o Cruzeiro. Dos times que estão à frente do Bahia, só o Cruzeiro está vivo, mas você tem ali Fluminense, Vasco, que concorrem com o Bahia, então acabam entrando nessa conta indiretamente. Já na Sul-Americana, esquece, porque a chance é mínima e o Atlético Mineiro está muito, muito longe. Então, Cássio, por mais que exista essa briga moral pelo G4, e eu acho que seria importante, por tudo que o Bahia está vivendo, terminar uma campanha como quarto colocado, sabe? Eu acho que não vale troféu, não é nada para pintar no muro do estádio, do CT, não vale camisa especial, mas moralmente eu acho que é uma conquista territorial muito grande nesse processo com o City você terminar em quarto. Tá? Eu acho que o Bahia deveria sim tentar conquistar essa posição para além da vaga direta na fase de grupos ou não. Mas indo para a matemática fria, sendo mais frio, indo para a matemática fria, a gente tem aqui, Cássio, 10 pontos separando Bahia e Vasco da Gama, tá? Que é o 8º colocado. E 8 pontos separando Bahia e Fluminense, com o adendo que o Fluminense tem um jogo a menos. Tá? O Fluminense, sim, tem uma partida a menos. Contra o Ceará. E é contra o Ceará, tá? No Rio de Janeiro, né? Então, pode ser que essa distância de 8 ela caia para 5. E caindo para 5, existiria uma briga, Cássio, mais real do Bahia entre a 4ª e a 7ª colocação, tá? Sim. 7º lugar, para não ir para Libertadores, seria que realmente a LDU ou o Racing serem campeão da Libertadores e o Vasco, se o Fluminense ficar atrás, né? É muito complicado porque são esses dois times. E nesse momento acho que eles estão muito próximos, assim. Sim, sim. Fluminense e Vasco são uma das semifinais. Nesse momento não é só o Fluminense e o Vasco, acho que como eles estão colados aí, e o Vasco, apesar de estar atrás do Fluminense, mas está numa curva ascendente. Muito ascendente, né? Então, assim, os dois estão, eu analisaria nesse momento Fluminense e Vasco da mesma forma. Então, Cássio, a 7ª posição me parece o pior dos cenários para o Bahia. E a 7ª posição, não vou aqui dizer que está garantida na Libertadores, porque semifinal da Libertadores é muito duro, então LDU e Racing ainda podem construir algo aí. Tá? Mas 8ª posição, que o Vasco já tem 29 jogos, aí já são 10 pontos. Tá faltando 9 rodadas. Acho difícil. E o Bahia sem ter uma curva decrescente. Veja, você tem 10 pontos, significa que você tem 3 rodadas limpas assim de vantagem. Então é como se o Bahia já tivesse na 35ª rodada. Veja. O Bahia, que é o melhor mandante do campeonato. Se o Bahia terminar atrás do Vasco, o Bahia deteriorou. Isso. Porque que era um medo, um fantasma, mas não aconteceu. Não é só o Vasco melhorar muito, não. O Vasco está bem. Detalhe, o Vasco já está bem. Sim. É o Bahia deteriorar. Então, assim, não acredito que o Bahia, faltando 9 rodadas, perca 10 pontos em relação ao Vasco. Então, assim, então, analisando hoje, a gente sempre analisa rodada a rodada, o raio-x é rodada a rodada, embora esse já seja a terceira parte, a gente está desmembrando, né? As outras foram focadas no Vitória, que colou no 16º, e no Ceará, que está com um alerta ali em relação à aproximação justamente do Vitória, né? na disputa contra o rebaixamento. Mas essa do Bahia, que olha lá para cima, você colocar o piso dessa campanha como o 7º lugar, deixa uma margem muito boa de Libertadores. Mas é o que o Fred falou. Na Copa do Brasil, que ao contrário dos últimos anos, você termina o Brasileiro sabendo aonde vai, dessa vez é depois, não, né? E você não vai estar nem perto de saber, porque ainda vai ter a semifinal. Não é, por exemplo, o Cruzeiro que está ali, pode ser o Corinthians que passa. Inclusive, o jogo de volta vai ser no estádio do Corinthians. Isso. Então, como no ajuste de calendário, que detalhe foi correto, tá? Corretíssimo. Eu não vejo problema nenhum de continuar assim. Eu ando até estranhando, porque são muitas decisões corretas. Nesse caso, algumas pessoas reclamaram porque o último campeão do ano acaba sendo campeão na Copa do Brasil, como se fosse a coisa mais importante, e a mais importante é ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas assim, se você tiver um pouco de consciência de que o calendário fica melhor se o campeão da Copa do Brasil for depois, eu acho que isso é muito pouco para desfazer. Porque isso faz com que você dê
férias a 16 times e apenas 4 fiquem ali e você consegue. Em vez Eu acho que já teve um ano que aconteceu isso também. Mas ter essa lógica de terminar. Eu acho que foi Enfim, o ano da final dos 2 mineiros, não tenho certeza. o Cruzeiro, é porque o Cruzeiro foi campeão por antecipação ali. Então é isso. E deu Atlético na Copa do Brasil. Né? Então, nesse caso, como a semifinal vai ser depois, Cruzeiro e Atlético de um lado, Fluminense e Vasco do outro, é imprevisível essa vaga da Copa. O Cruzeiro é favorito? Mas é mata-mata, meu irmão. O time do Corinthians tem amplas condições de, e não tendo gol qualificado, de no mínimo segurar, ter um goleiro de pênalti. Enfim, faz com que o fator Cruzeiro não tenha essa garantia de transformar. Duas fases ainda. Por exemplo, eu acho a garantia maior é da Libertadores do que a Copa do Brasil. Sim. E a gente gravava esse vídeo antes de LDU e Palmeiras. Então, Jogo de ida. Lá em Quito, na altitude. Nesse momento, a gente está gravando. Se você está vendo depois e aconteceu sei lá o quê, a gente não fazia a menor ideia. Mas já tinha tido a vitória do Flamengo sobre o Racing com gol aos 43 do segundo tempo, um jogo de muita dificuldade, e só acontece porque o jogador do Racing, na bola voltando, o cara ainda erra o chute. Porque se o cara rasga aquilo ali... Sim. Então, no fim das contas, detalhe, o Racing era o melhor argentino dessa Libertadores, mostrou isso no Maracanã. E na fase anterior, que o Estudiantes estava levando um vareio de bola, mas fez um gol no último lance e levou para uma vitória simples, para a disputa de pênalti, conseguiu essa vitória simples. Sim. Aí perdeu nos pênaltis. Então, se o Estudiantes conseguiu aquela vitória, o Racing vai endurecer esse jogo na volta. Sim. Ainda que o Flamengo jogue pelo empate e tem um time que tem um timaço que tem, mas você não tem tanto cenário. Enfim, mas o raio-x da semana que vem, isso já vai facilitar. Porque aí a gente já vai saber, pode ter uma final brasileira, mais uma, e aí, tendo esses Palmeiras e Flamengo, aí beleza, aí virou G7. Então, até o próximo raio-x, desse agora é o seguinte, resumindo aqui, o piso de campanha do Bahia, dessa tela pelo menos, o piso de campanha do Bahia é o 7º lugar, Sim. Mas não garante nada. Encaminha demais, mas não garante nada. Não garante nada. E lembrando que o Bahia tem... demais, assim... É porque a Libertadores tem que ser brasileira. Sim. Veja, eu diria que o 7º lugar tem tendência alta de Libertadores. Tu viu o histórico da LDU contra o Clube Brasileiro? É forte. É fortíssimo. É forte. Mas de vez em quando perde. Agora, tem o outro objetivo do Bahia, que era o objetivo declarado também, de voltar sem precisar jogar as duas fases, né, a pré-Libertadores. E aí também está um pouco relacionado a isso, mas ele luta aqui para ganhar essa posição do Mirassol e não correr nenhum... E não depender de nada. Isso, não depender de nada. Se ele ficar na sua posição, depende do título da Libertadores ou da Copa do Brasil. Do Cruzeiro. Se ele perder a posição para o Botafogo, que está muito próximo a ele, aí ele precisa das duas coisas para ir para a fase. E não seria um absurdo. Não é um absurdo. É o que vem acontecendo nos últimos anos, inclusive. Não é um absurdo. Agora, o Mirassol continua sendo aqui, tá? E a gente fala tendo um fim de semana que o Mirassol vai pegar o Sport. Tendência de um Sport até numa situação de concentração, de entrega salário atrasado, mais crítica, tá? Seguiremos aqui, Cássio, para outras abordagens sobre esse Bahia, na verdade detalhando um pouco do que a gente falou, tá? As distâncias do Bahia e como essas distâncias foram dançando dentro do campeonato. O Bahia tem 8 pontos em relação ao Fluminense, que é o 7º colocado, tá? Com um jogo a menos, o Fluminense. É a maior distância que o Bahia abre, já tinha aberto em mais 2 rodadas, é o teto de 8 pontos, ou seja, não existe oscilação nessa diferença em relação, tá, ao 7º colocado. Vamos em relação ao 8º, que é o Vasco. Aqui, Cássio, atingiu o nível máximo. 10 pontos. Não havia aberto 10 pontos em relação ao 8º. Mas lembrando que é ao 8º, não é ao Vasco. Porque, não é o Vasco, porque o Vasco, nesse momento, ele estava muito atrás disso aqui. Na verdade, ele está aqui, significa que o Vasco está reagindo na competição. O Vasco está reagindo. Aqueles 10, sabe a quem se referem, Cássio? Basicamente, ao São Paulo, que é um time que parou de pontuar no campeonato. E esse era um time que ameaçava o Bahia. A gente fez programas. Quem são os adversários do Bahia? A gente falou Botafogo, que estava atrás, Fluminense e São Paulo. Eram esses os 3 adversários que a gente considerou para o Bahia no campeonato. Agora, o São Paulo implodiu de vez no campeonato, correndo sério risco de não ir para a Libertadores. Em relação a... Bastante, inclusive. Tá? Pô, o São Paulo, nesse momento, em 9º ali, com... 30... porque ele precisa das 2 vagas aí. A carta na manga para ele é ter não é Palmeiras ou Flamengo e ainda Cruzeiro ou Fluminense, porque Fluminense para ele, no caso, vai valer, né?
E do Vasco, que eu acho que a briga tá... Se for para se estende ali. São Paulo e Vasco, né? Não, a briga do Bahia até o Vasco. Certo. E do Bahia até o Vasco, porque eu estava falando justamente no número que o Fred traz, que não é para o Vasco, é para a colocação que Sim. hoje é ocupada pelo Vasco. Isso. Porque o Vasco, por exemplo, nas últimas 5 rodadas, ele tirou 3 pontos para o Bahia. Sim. O Vasco somou 12 de 15. Venceu Sim. 4. É o time do momento no campeonato. E o Bahia... Tá, que o Bahia não foi mal, não. O Bahia ganhou 3, já juntando com esse jogo atrasado, tá? Ou seja, realmente são as últimas partidas que o time disputou. São 3 vitórias e 2 derrotas. Aí somou 9 de 15, o Vasco somou 12 de 15. 9 de 15 é uma boa margem, pô. Sim. Então, assim... E o melhor mandante, Cássio, do campeonato, ou seja, na Fonte Nova, o Bahia costuma vencer. Ainda restam 4 jogos na Fonte Nova, tá? Acho que serão 4 jogos na Fonte Nova. Posso até estar falhando aqui, serem 5, mas... enfim, 4 ou 5 jogos, que como tá aqui eu não consigo mexer exatamente. Mas o Bahia vai pontuar muito ainda em casa. Porque é isso que eu tô dizendo. Houve um momento ali que se criou a sensação de que o Bahia repetiria, que a gente já debateu com o Ravel, os fantasmas da queda de desempenho brutal de 2024. Mas os números são muito estáveis, Cássio. Repito, como o Cássio destacou, as distâncias são as distâncias não para adversários, mas para posições. Nesse momento, o Bahia tem a maior distância que já teve em relação ao 7º, a maior absoluta em relação ao 8º e um ponto abaixo da maior absoluta em relação ao 9º, tá? E aqui é um time que parou de pontuar, porque na verdade as distorções aqui são justamente causadas pelo Vasco crescendo e o São Paulo parando de pontuar no campeonato, tá? Então esse é um recorte importante aí que a gente traz sobre o Bahia e a sua disputa até o fim do campeonato. Há um outro dado, Cássio, que Pedro Pereira, o pai do nosso Power BI... Perguntaram, chegou a ver isso no YouTube. Cheguei a ver. Perguntaram, vocês precisam falar o nome de Pedro? É parte do pagamento? Não, meu irmão, é parte de reconhecimento. Exatamente. O cara criou isso aí, não tem problema nenhum, é Pedro Pereira, pronto, tá de novo aí. É um trabalho que, assim, eu admiro demais o trabalho de Pedro, acho que isso é um diferencial nosso. E por isso que eu faço questão, porque, pô, é tão fantástico que o cara tá assistindo em casa. Pô, esses caras do 45 são foda, criaram um negócio. Não. O cara reclamou disso no YouTube. Eu li, mas reclamou, mas eu li rindo, tá? Foi sem problema. O pai da matéria aqui, o pai do Power BI, Pedro Pereira, tá? Ele foi lá no Twitter e cravou, porque o jogo do Bahia atrasado, para a estatística, volta para o primeiro turno. E com ele, Cássio, o Bahia fez 33 pontos, tá? Ultrapassou o primeiro turno de 2024, do ano passado, que já era o melhor primeiro turno, ou segundo turno, melhor turno inteiro do Bahia, e está estabelecido o recorde, tá, Cássio? 33 pontos. Aí você dobra isso aí, dá 66 pontos, seria uma campanha absolutamente tranquila de Libertadores. Exatamente. Por muito menos vai para a Libertadores, tá? Curiosidades, Cássio. Aqui a gente está vendo as 4 campanhas que o Bahia teve em turnos, seja o primeiro ou o segundo, em que o Bahia chegou a 30 pontos ou mais, tá? Foram 4 vezes só. Em toda a história dos pontos corridos. Nos 2 últimos anos, tá? Em 2019 tinha feito 31 pontos. E em 2012, no segundo turno, fez 30 pontos. Sendo as 2 melhores, sendo nos últimos 2 anos, é muito representativo. Porque é o início de tudo. O sangue corre diferente nas veias, já. A gente tava falando do vídeo lá do Campeonato Pernambucano, do City. Do Caruaru City. Aqui é City... City pro sangue. Origem. No caso, eu não vou chamar de sangue azul, vou chamar de sangue negro, que é o do petróleo, né? O petróleo corre nas veias aí Como o Ravel do esquadrão. Quando o Ravel... Quando ganha um jogo bom, ele abastece. Amanhã é tanque cheio. Quando perde, vai de bicicleta pro trabalho. Isso não dá dinheiro pra petróleo, não. Amanhã é tanque cheio, tá? Então, curiosidade, Cássio. Existem 141 turnos melhores já protagonizados por outros times, tá? Essa é a campanha número 142, mas isso aí é absolutamente normal. E a gente vai terminar o programa situando, Cássio, essa campanha do Bahia dentro da história do Nordeste nos recortes de turnos. Porque, Cássio, assim, são... Obviamente, todos os turnos no modelo com 20 clubes, Exatamente, tá? no modelo com 20 clubes. Vem desde 2006. Cássio, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Apenas 13 campanhas. Tá? Lembrando que cada clube jogando a Série A ele tem 2 nessa conta do turno. Tá? A gente tem apenas 13 turnos envolvendo todos os clubes do Nordeste que disputaram a Série A no modelo de pontos corridos, que fizeram 30 pontos ou mais. Tá? O nosso corte aqui foram 30 pontos. E é um corte, Cássio, com 4 times. Tá? Fortaleza, Bahia, Vitória e uma exceção ali do Sport, né, que conseguiu uma vez. Né? Fortaleza aparece com 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O Bahia com O que é muito 4 e o louco, Vitória com 3. o recorde do Fortaleza, o time era Lanterna. o Lanterna do primeiro. A gente tá vendo ali, o segundo turno. O Fortaleza. É basicamente. Quando virou o turno, o Sport desse ano. Pronto, tem que fazer isso aí. E Cássio, Só sabe que o aí, que é que eu... veja, o Fortaleza era o Lanterna, fez essa campanha no retorno e foi pra Libertadores. E agora, Cássio, que eu fiz esse slide, eu contei aqui 1 a 1, só que em cima eu já tinha feito a conta. Uma campanha assim, com 40 ou mais e 12 campanhas entre 30 e 39, mas na verdade é 30 e 36, né? 39 só Claro, é o corte. para fazer o recorde. Não, esse retorno do Fortaleza 22 é. E olha quem é, olha o garoto. Thiago Galhardo. Chegou pro segundo turno, viu? Um homem de 40 pontos aí. Arrumou ponto, viu? Arrumou muito ponto aí, tá? O homem de 40 pontos. Que campanha, viu? Aquele verdinho, a colocação no turno. No turno. Que é que eu ia dizer, o Vitória, é por isso que eu ia dizer, o Vitória, ele foi vice-campeão do turno. E a melhor colocação. É por isso que eu tô apontando, que isso. ele quase ganhou o troféu, que tem o troféu do turno, né? Isso. E, caramba, toda vez, é Osmar Santos, o primeiro turno, e João Saldanha, o segundo turno. Então, Vitória ficou a pouco, quase ganhou o troféu João Saldanha. E foi uma campanha que o Vitória terminou em quinto lugar, que por isso aqui não foi para a Libertadores. Que é o azar tanto do Vitória de 13 quanto do Sport 15, né? A Libertadores só era G4. Exatamente. E aí, Cássio, dentro daquele ranking geral, 22º melhor turno já jogado. Não, foi um absurdo, pô. Impressionante. Aquela campanha do Fortaleza de Thiago Galhardo. Aí você junta assim, de um mesmo clube. Aí você pode ir juntando turnos. Aí você junta o segundo turno do Fortaleza, de 22, com o primeiro turno. Não dá para ser o segundo turno de 20, porque é segundo também, né? Seria o primeiro. De 21, ou seja... 77 pontos. 73. 73 pontos. Ou seja, se você colocar o Fortaleza, o melhor que ele já fez aqui, o que ele fez ali, 70. Isso é campanha que ele já bateu título, tá? Sim. Detalhe, já bateu, mas provavelmente nunca mais vai bater. Porque a gente tá entrando no momento... tá pontuando demais. A gente tá entrando naquele momento Premier League, onde o campeão é 80. Tipo, onde o cara é vice-campeão fazendo 80. Isso. Então, mas o Flamengo já foi campeão, se não me engano, com 67 em 2009. Vamos fazer, Cássio, qualquer dia, um programa sobre isso. É um corte interessante. O Flamengo, nunca mais vai ver campeão... Fazendo raio-x, viu, Cássio, esse corte. E nessa mesma lógica que eu disse aqui agora, você pega o primeiro turno do Bahia, de 25... E tem algum segundo turno Bahia, não aparece. Não tem aparece ali. 30. Então seria 30, 63 pontos. 63 pontos. Então vamos ver. O máximo, o Bahia máximo, obviamente considerando turno com turno, né, seria um Bahia de 63 pontos. Tem a chancezinha de ser mais agora, viu? Tem uma chancezinha, sim. Tá? É isso. Esse foi o nosso raio-x aqui, focado no Esporte Clube do Bahia. Esporte Clube Bahia. Aí tu matou a turma. Tu matou a turma lá de só aqui, a galera aqui, ó. Aqui, ó, meu Deus do céu. E aqui não tem edição, não. Aqui a gente erra e continua. Esporte Clube Bahia. É tá? esporte, porque é com a portuguesa. Clube Bahia. Clube Bahia. E é isso, tá? Mas a gente traz aqui esse recorte, vamos atualizar, obviamente. Qual foi o maior ato falho da tua vida? Eu lembro o meu. Qual é o seu? Na terceira série, onde, eu não sei se em outros estados são assim, mas quando é primário, quando é mais nova, as professoras são chamadas de tias. Pelo menos em Olinda era assim. E geralmente é uma professora que dá todas as matérias. Sim. Então, pronto, era uma mulher, uma professora. Aí eu estudava no colégio lá em Olinda e aí eu estudava de manhã, aí tava assim, de manhã, se alguma aula dessa, deu uma viajada. E tal. Aí a professora me chamou a atenção. Cássio. Aí eu disse, oi, painho. Passada toda.
Na terceira série. Aí eu disse, oi, pai, eu tava viajando aqui. Aí, oi, pai, passaram todos, 40 anos, meu irmão, foi chato. A minha foi o seguinte, tá? Faz muito tempo. Quando tu foi puxar a terceira série foi quando eu Não, a minha encontrei. foi terceira série. Tinha um amigo da família. Que não é terceira série hoje. Hoje seria quarta, porque a primeira série hoje é alfabetização, né? Nessa época. Tô por fora. Não é mudou. Cássio, teve uma vez que um amigo da família, mais velho assim, ele sofreu um acidente de trabalho e teve uma cirurgia grave na mão assim e tal. E Ó, eu... Vai, continue. Tu vai me fazer. Veja, você pediu ato falho. Quer não, parar? Quero, não. Eu vou tentar, diga. Ele teve uma cirurgia grave na mão. E aí eu vi no caminho, falaram na minha frente, e criança guarda, que ele precisou fazer um enxerto, tirou nada mais não, tirou tecido da perna, tá? Pra poder colocar na mão. E aí eu cheguei lá, tá, tudo bem, não sei o quê. Só como é que é essa história de tirar o tecido da perna pra colocar na mão? E ele não sabia. Foi o meu maior falho. Foi o meu maior falho. E a reação? Eu não vou conseguir lembrar. Mas me puxar aquela história, né? Ele Tá doido esse menino, ele não sabia que tinha tido essa transferência aí esse Uber de tecido aí, né? entre a perna e a mão. Tá? Foi o meu maior falho, tá? Dá pra passar. Quantos anos? Não me lembro. Mas pirraia? Pirraia. Pirraia, bem pirraia. Valendo. Então, ok, tá perdoado. É isso, tá? Então, Esporte Clube Bahia. Sem o City, né? Isso aí. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.